Olha, isso é uma notícia muito preocupante, hein? O PT está querendo rever a autonomia do Banco Central depois do caso Master. Ou seja, evidentemente que não tem ligação nenhuma. O caso Master foi um caso que deu problema independente da autonomia do Banco Central. O Banco Central agiu de forma correta, pelo menos até onde a gente sabe. Se teve algum problema, aconteceu justamente já em 2025, mas eles estão querendo aqui jogar a culpa do caso no Roberto Campos Neto e dizer que porque teve a autonomia do Banco Central que ocasionou o Banco Master, o problema do Banco Master e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui porque isso é muito preocupante. A autonomia do Banco Central foi uma das grandes conquistas do governo Bolsonaro, uma coisa que tende a melhorar muito a situação econômica no Brasil. O Lula não gosta disso, o Lula prefere inflação. O Lula queria baixar a taxa de juros na marra para tentar fazer um crescimento, um voo de galinha, como ele já fez em outras situações. Não conseguiu, por quê? Porque o Banco Central é independente e segue no seu mandato de manter a inflação dentro do controle, né? Agora, eles estão querendo usar esse caso do Banco Master, cuja a culpa é principalmente do governo Lula, estão querendo usar isso para acabar com a autonomia do Banco Central. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Zandor, quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT está querendo reverter a autonomia do Banco Central. Eu acho que eles não conseguem, tá? Eu acho que o Congresso não vai aceitar esse tipo de coisa, mas há sempre esse risco. Sabe-se lá o que o Lula vai oferecer para os deputados para aceitar isso daí, né? Você sabe que os deputados, já está esclarecido que os deputados na Câmara se vendem por qualquer trocado para o Lula, né? Então tá aqui, ó, o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, afirma que a autonomia precisa ser relativa e não absoluta, ou seja, querem diminuir a autonomia do Banco Central. O líder do PT na Câmara dos Deputados afirmou que o Banco Master mostra que o Banco Central não pode ser uma autonomia operacional total e que a bancada se reunirá com o ministro da Fazenda com uma mudança na lei para aumentar o controle social sobre a autoridade monetária. Isso é extremamente preocupante, porque eu concordo que talvez o Banco Central tenha demorado a agir no Banco Master, que fosse melhor ter agido antes. Mas, na verdade, se houve um motivo para o Banco Central demorar a agir no Banco Master, foi justamente a capacidade do Vorcaro de ter contatos entre deputados, senadores, na alta escala do governo Lula. O Vorcaro teve uma reunião com o governo Lula em dezembro de 2024, meu amigo. Conversou com Lula, com Manteiga, com Lewandowski. O problema não foi a autonomia do Banco Central, ao contrário, né? O problema foi justamente o fato de que o Banco Central ainda é sujeito a pressões políticas. Isso daqui deveria ser motivo, se tem uma coisa que o Banco Master mostra, o caso do Banco Master mostra, é que o Banco Central tinha que ser mais independente ainda, não menos dependente, né? Não menos independente. Aqui, ó. Nós queremos investigar para que a gente responsabilize quem se envolveu com todas essas irregularidades. Mas nós queremos também fazer o debate sobre o Banco Central. O Congresso não controla o Banco Central. O governo, que foi eleito democraticamente, não tem relação direta com o Banco Central. Exato, porque se tiver essa relação direta, se tiver controle, se o governo mandar no Banco Central, a situação piora muito. A política monetária passa a ser uma política populista, uma política de interesse do governo. E isso é uma tragédia, isso já se mostrou uma tragédia em vários lugares da história do Brasil, tá? Eu, como libertário, eu sou contrário sequer ao governo ter controle sobre a moeda. Não deveria nem haver Banco Central. Deveríamos todos nós estar usando Bitcoin como moeda e acabar com esse negócio de real, porque a gente não tem capacidade, não temos maturidade suficiente para mantermos uma moeda nossa, né? Mas eu entendo que o pessoal prefere manter o real. Se é para manter o real, o ideal é que você tenha um Banco Central independente. Essa história de que o governo tem que controlar o Banco Central. Não, isso é pior. O governo vai tender sempre a controlar o Banco Central para os piores objetivos possíveis. Lembra, qual que é a falha central da democracia? A falha central da democracia é que ela prioriza o agora em detrimento do futuro. Todo governante que é eleito, ele é eleito para governar durante 4 anos. Então, vamos supor que ele possa pegar dinheiro emprestado pra caramba para ser pago depois. Ele tem um interesse em fazer isso, né? Ele vai ficar 4 anos, vai pegar dinheiro emprestado pra caramba, né? E a dívida? A dívida fica para pagar depois o próximo governante que se ferra, né? Esse é o grande argumento do Hans Hermann Hoppe favorecendo a monarquia. Ele diz que a monarquia é melhor do que a república, é melhor do que a democracia por conta disso. Por quê? Porque como você tem o rei, é a mesma família real, né? Ou seja, você vai manter
uma família no poder durante muito tempo, não faz sentido para o governante atual, para o rei atual, pegar um monte de dinheiro emprestado, sendo que quem vai ter que pagar vai ser a família dele mesmo mais adiante, ou ele próprio, ou o filho dele, os herdeiros dele mais adiante. Então, ele tem um incentivo para ser mais responsável com a economia. O presidente não. O presidente ele tem aquele interesse enorme em torrar o máximo de dinheiro possível agora. Por quê? Porque ele se vê bem, ele cria um monte de processo, ele pode dizer que, olha, eu construí a ponte XYZ, eu fiz o túnel ABC, eu fiz não sei o que lá, a linha de metrô e tal. E para pagar esse troço, depois o pessoal se vira aí, né? Ou seja, depois daqui a 4 anos eu não estou mais no poder, é problema de quem vem depois de mim, né? O problema é que isso acontece em todo o governo. E aí começa a ter a situação que a gente está hoje, em que tem uma montanha de dívida enorme e ninguém faz porra nenhuma porque não tem como fazer nada. Veja, eu não sou a favor da monarquia, tá? Eu não sou a favor da monarquia. O argumento é esse. Eu concordo com o argumento. O problema que eu vejo na monarquia é a possibilidade de um rei ruim, né? Um rei burro, né? Como já houve em várias épocas da história, em vários reinos. Né? Aqui no Brasil a gente teve uma sorte danada, porque tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram pessoas inteligentíssimas, eram reis ótimos, imperadores ótimos, lindo de morrer. Se todos os nossos reis fossem como Dom Pedro I e Dom Pedro II, realmente, eu não tenho o que dizer, o Brasil tinha que ser monarquia mesmo. Mas não é assim que funciona a coisa, né? Mesmo pessoas inteligentes, de vez em quando, tem um filho que não é tão inteligente assim. Então, ou seja, o risco de amanhã vir um rei que fosse uma merda, e aí, ou seja, o presidente ele tem todos os incentivos errados, mas você troca ele a cada 4 anos, né? Então, pelo menos, se vier um presidente burro aqui no Brasil, bom, aqui no Brasil, né? O pessoal elege o Lula de novo, né? Puta que pariu. Porra, um presidente burro pra caralho, continua o pessoal elegendo o cara. Mas via de regra, você troca ele a cada 4 anos, né? O rei não tem, né? Pegou um monarca burro, é o monarca burro até o cara morrer, né? O Banco Central Independente pelo menos dificulta isso, porque quando você começa a se endividar demais, para manter a inflação ele tem que subir a taxa de juros, aí o próprio governo tem menos dinheiro para gastar. Não deixa de ser uma maneira de controlar a gastança do governo, embora indireta, né? Mas tem que ser independente o Banco Central. E o que eles querem é justamente mudar isso, eles querem permitir que o governo possa fazer tudo o que quiser. E aí vai acabar fazendo como o Lula fez no Lula 1 e Lula 2, que foi justamente o voo de galinha. Né, pega um monte de coisa emprestada, né, aquece a economia com juros baixos, não sei o que lá. O Brasil tem um desenvolvimento, as pessoas ganham dinheiro, mas depois morre tudo de novo porque a dívida vem enorme mais adiante. Chegou na dívida que no governo Dilma, que estava totalmente quebrado, não tinha dinheiro para nada. Né? Então aqui, ó, em 2021, o governo Bolsonaro, o Congresso aprovou uma lei que estabelece mandatos fixos, a autonomia do Banco Central. O que é o correto de se fazer, é como é no mundo inteiro, né? E aí, isso eu quero dizer que o Campos Neto foi culpado pelo caso do Banco Master e que, portanto, temos que acabar com essa autonomia do Banco Master. Que se tivesse substituído o Campos Neto antes, que teria resolvido o problema do Banco Master. O que é uma mentira, porque o principal problema do Banco Master aconteceu exatamente já sobre o Galípolo. Lembra? Em dezembro de 2024 já teve uma reunião do Vorcaro com o Lula e com o Galípolo no Banco Central e que ninguém falou nada com o Campos Neto. Eles estavam querendo salvar o Banco Master. Entrou 2025, né, tentando nessa coisa. Inclusive, quem apontou a fraude do Banco Master, os títulos de crédito falsos do Banco Master, quem apontou isso foi um diretor indicado pelo Bolsonaro, que era justamente por conta da autonomia, ele ainda tinha o mandato até o final do ano passado, até o final de 2024. Agora, em 2026, desculpa, até o final de 2025. Agora, em 2026, todos os diretores do Banco Central são indicados pelo Lula, né? E vão continuar, vão ter o mandato deles. Ou seja, vamos supor que o Flávio Bolsonaro ganhe as próximas eleições. Continua o Galípolo no Banco Central e vai continuar fazendo a política dele de forma independente, de forma técnica, é o que se espera, né, justamente para ter autonomia do Banco Central. Se você pode trocar o presidente, pode trocar os diretores, você acaba matando isso, né? Enfim, aqui, ó. O PT, o CZAI, né, minimiza a possibilidade de que isso aumente a interferência política nas decisões do Banco Central e possa estimular novos casos como o Master. Ele diz que não, porque o problema é que foi o PP e o Centrão, não sei o que. Não, cara, o Lula tá ligado nisso daí, o Manteiga tá ligado, o Lewandowski tá ligado. Infelizmente tem gente da direita também, tá? Tem gente do Centrão, gente da direita, tem gente todo espectro político ligado no Banco Master. O fato é, o problema do Banco Master foi o excesso de politização, não foi a independência do Banco Central, né? Aqui, ó, tá o pessoal aqui da GGN falando sobre a revista Piauí avança sobre o papel de Campos Neto no caso Master. Não, que a culpa foi do Campos Neto.
E a gente já falou aqui, eu já mostrei que a questão da fraude foi identificada por um diretor nomeado pelo Bolsonaro, ele que identificou antes de todo mundo. Naquele momento, o diretor indicado pelo Lula lá, o Ailton, caramba, esqueci o nome do cara. Ailton Aquino. Ele ainda queria ajudar o Banco Master e coisa e tal, e só graças a isso que o pessoal percebeu o tamanho do buraco e mudou o curso em abril. Poderiam já ter liquidado o Banco Master em abril de 2025. Acabaram esperando até dezembro. Essa é a questão que eu falo que, bom, aí tem todo um peso que eles fizeram. Eu não vou criticar não vou criticar o Galípolo, não, porque o Galípolo pode ter feito estudos aí para checar quanto é que era o melhor momento e coisa e tal. Mas eu acho que no momento que você detectou fraude em títulos falsos, meu amigo, não tem mais o que fazer. Um banco, quando chega a fazer isso, já está numa situação desesperadora. Tem que liquidar na hora, não tinha o que fazer mais, né? A revista Piauí, realmente, ela foi uma das primeiras a levantar esse problema todo do Banco Master. Eu cheguei a falar sobre ela também lá em 2024, em julho de 2024, quando começou esse problema todo. E eles trazem aqui os vários aspectos, o quanto que isso contaminou no mercado financeiro, né? Agora, eles até criticam o Campos Neto aqui, mas não dão esse tom de que a culpa é do Campos Neto, não, né? De novo, a esquerda está usando essa história toda. A revista Piauí é de esquerda também, tá? Mas a esquerda está usando esse negócio para tentar acabar com a autonomia do Banco Central. Eu espero que não consiga, eu espero que o Congresso esteja atento a isso e não permita um absurdo desse. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.